exceto os olhos. Tenho... Os olhos da minha mãe. Uau! Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Hoje nós vamos falar dos maiores erros de caracterização, os maiores erros dos filmes de Harry Potter quando a gente lê ali o livro, vê como o personagem é descrito, aí chega no cinema, ele é completamente diferente. Isso acontece muito, os olhos castanhos da Lilian que eu diga. Você lembra disso? Porque eu nunca esqueci. Acho que foi um trauma pessoal na minha vida, eu acho que eu nunca vou superar de fato esse momento. Então já arrebenta o like, se inscreva nesse canal, ajuda a gente a chegar a 1 milhão de inscritos, é só se inscrever, não custa nada, é de graça. E me segue lá no Instagram que está rolando um sorteio daquele box lindo comemorativo de 20 anos de Harry Potter no Brasil. Procura pela foto oficial lá, cumpra as regras e aproveita, me segue, o link tá aparecendo na tela e também aqui na descrição do vídeo. Eu acredito que seja impossível nós começarmos esse episódio de hoje sem falar dos olhos castanhos da Lilian, aliás, mudança na cor dos olhos. Eu prefiro separar assim porque nós tivemos 3 olhos nos filmes de Harry Potter que foram diferentes do que os olhos descritos nos livros. Não sei o problema que eles têm com isso. O primeiro é o de Harry Potter, que tem olhos verdes descritos nos livros e no filme simplesmente eles ficaram azuis, mas isso tem uma explicação. O ator Daniel Radcliffe, ele teve alergia às lentes de contato, por isso que os olhos do Harry, eles são azuis no filme. O ator não ia conseguir ficar com as lentes porque os olhos dele ficavam lacrimejando, então não ia dar certo. Nós temos os olhos de Lord Voldemort, que nos livros são olhos vermelhos e nos filmes olhos azuis, que representam os olhos do ator mesmo. Aí por que eles fizeram essa mudança pro Voldemort parecer mais humano? Mas e a Lilian, Diego? Ela tem olhos castanhos no cinema, certo? O Snape, ele morre, as últimas palavras dele são: você tem os olhos da sua mãe, e aí momentos depois os olhos da mãe aparecem e não tem nada a ver com o olho do Harry. Em teoria, se nós fôssemos seguir a linha dos filmes onde os olhos do Harry são azuis, ela teria que ter olho azul naquela cena. Colocaram uma lente de contato no ator que faz o Snape, colocaram uma lente de contato mais escura porque o ator, ele tem olhos claros, mas na hora da Lilian eu não sei se cogitaram e ela teve alergia também. É um dali de ter alergia em lente de contato esse Harry Potter, meu amigo. Sabe o que eu faria na próxima vez? Antes de contratar a pessoa, ali na audição mesmo, fala: coloca a lente, menino. O olho lacrimejou, já era, já pega o próximo ator da fila, porque aí ela é contratada e na hora da maquiagem vê que tem alergia, não dá muito certo. Não são apenas os olhos em Harry Potter que muda, o dente também muda. É o caso da Hermione Granger, que ela chegou a ter, a atriz Emma Watson, chegou a colocar uma prótese para os dentes da frente dela parecerem maiores, só que ela não se adaptou muito bem, a fala dela ficava esquisita, aí eles decidiram tirar. Nos livros, a Hermione, ela é descrita com os dentes mais avantajados da frente, e segue a curiosidade aí pra vocês. Sabe aquela última cena de Pedra Filosofal, onde nós vemos o Harry se despedindo do Hagrid e depois ele vai até o trem? Toda essa cena, que é a final do filme, ela coincidentemente foi a primeira a ser gravada. Como assim a primeira? É a última do filme? Não tem ordem, meu amigo. Ali eles gravam primeira a última, o Daniel tá com os olhos marejados nessa cena, por quê? Porque a lente de contato tava dando alergia e eles só foram descobrir isso no primeiro dia de filmagem. E se você for reparar na Hermione, ela também tá com a prótese, os dentinhos dela, apenas nessa cena. Por quê? Porque foi a primeira a ser gravada. Fica aí a curiosidade pra vocês, espero que vocês já tenham notado esse detalhe. Já que é pra gente falar de mudanças, vamos de uma mudança numa aparência física na tia do Harry, a Petúnia, e também no filho do casal ali dos Dursleys, o Duda. O Walter ficou perfeito. Se a gente olha a descrição do Walter nos livros, tá perfeito, só que a tia Petúnia e o Duda, eles são, em teoria, originalmente loiros. A Petúnia seria loira, o Duda loiro, e como nós vemos no cinema, tanto a atriz que faz a tia Petúnia, como o ator que faz o Duda, eles são morenos. Algo que eu gosto sempre de lembrar aqui é que a primeira cena dos filmes de Harry Potter acontece em 1981, que é basicamente ali no dia seguinte da morte dos pais do Harry, e depois a última cena em 2017, e todos os anos de Harry Potter em Hogwarts, de 1991 até 1998. Mas por que você está dizendo isso, Thiago? Porque eu acredito que existe um problema muito grande dentro dos filmes quando a gente vai representar a idade correta que os atores têm. Só para vocês terem uma ideia, o Snape, que é o Snape, ele teria 31 anos em Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é basicamente o ano, o Snape nasceu em 1960, a Pedra Filosofal se passa em 91, então dá para calcular a idade em que o ator teria que ter. O Alan Rickman já estava acima dos seus 50 anos para interpretar o Snape de forma perfeita, mas ele estava mais velho que o personagem. E eu acho um absurdo também não terem contratado um ator de 150 anos para fazer o Dumbledore, porque, né, a gente quer coerência. O James e a Lilian, eles morreram lá em 81, eles nasceram em 60 também, ou seja, eles tinham 21 anos e o bebê Harry naquela cena tinha 1 ano. Os atores que interpretaram o James e a Lilian nos cinemas, eles já são mais velhos que os descritos nos livros, que 21 anos, tanto que naquela cena final de Pedra Filosofal existe uma montagem
montagem na internet que mostra como seria se o James e a Lilian fossem igual eles são descritos nos livros. O Rubio Hagrid é outro exemplo de personagem que, se fosse para ser igual ao livro, meu amigo, ele seria muito maior do que ele é no cinema. E no cinema ele já é muito grande. O jogo de câmera, obviamente, a forma que você filma o personagem faz com que ele pareça sempre ser muito mais alto que todo o elenco, né? Isso é justificável, só que ele tem um dublê, o dublê tem aproximadamente 2 metros ali e pouco de altura, então o Hagrid ele passa essa impressão, pelo menos no filme. O Hagrid, inclusive, foi um grande problema para a produção, porque se fosse para fazer um gigante, sei lá, de 3,5 metros, 4 metros, não ia dar muito certo, ia dar super errado, então eles preferiram manter dessa forma. Eu falei da idade do Snape naquele momento, mas não de forma alguma eu tô falando mal do trabalho do Alan Rickman, tá, minha gente? Eu tô falando que o elenco adulto, no caso, eles devem ter priorizado a experiência dos atores, o fato deles estarem há anos e anos no cinema britânico, então é normal que eles foquem na atuação e deixem um pouco esse lado de idade de lado, até porque eles queriam os melhores atores britânicos da época e foi o que aconteceu. Vamos falar um pouco da família Weasley, a família Weasley que é enorme. Eu vou pegar 4 pessoas da família Weasley e falar de algumas diferenças do livro para o filme. A primeira delas, Ronald Weasley, Rony Weasley, que é descrito nos livros como um rapaz muito alto e também mais magro, diferente do Rony que a gente vê nos filmes, que ele é um pouco mais baixo e também mais gordinho. Outro membro da família Weasley que eu achei bem diferente é o Gil Weasley, que foi apresentado pra gente em Relíquias da Morte Parte 1, que casou com a Fleur. No filme nós vemos a cicatriz lá do rosto dele, da cicatriz que o Greyback quase mordeu ele, mas nós vemos que no livro ele é mais descrito como um cara tipo rabo de cavalo, um cara mais descolado. Eu achei o Guy nos filmes um pouco certinho demais. A própria Gina Weasley, eu acho que ela é muito mais descolada nos livros, ela tem aquele jogo de cintura maior do que nós vemos nos filmes. Não sei se obviamente se é atriz, se não é, mas eu acho que a Gina tem muito mais jogo de cintura nos próprios livros, ela tem mais personalidade. O paizão da família, o Arthur Weasley, também é mais diferente. Nos livros ele sempre é descrito que ele não tem muito cabelo, que ele é mais careca, e nos filmes ele é bem cabeludo. Não tão cabeludo, mas tô falando pelo menos ele não é careca, e no livro também ele tem óculos, diferente dos filmes. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, acho que a gente teve uma das principais mudanças mais bruscas assim dos filmes da série. Eu acho que tivemos 2 mudanças, né? Mas nós tivemos a mudança do Alastor Moody e também, olha, essa mudança eu nunca vou superar, que é a do jogador de quadribol Viktor Krum. O Viktor Krum é um cara, jogador de quadribol, ele é descrito nos livros assim, com o nariz muito avantajado, com cabelos assim, com sobrancelhas muito grossas, parecendo aquele búlgaro bem travadão mesmo, e aí nós vemos que no cinema ele é muito diferente disso. No cinema ele é careca, ele não tem esse nariz avantajado e não tem sobrancelhas grossas. Alguma coisa aconteceu com o Viktor Krum, eu não sei o que é, mas tá bem diferente. É só se você pegar a capa de Cálice de Fogo, pega a capa de Cálice de Fogo que tá aparecendo aí na tela e vê se o Viktor Krum que nós vemos no filme parece esse Viktor Krum aí da capa. Já o Alastor Moody, ele já peca no sentido daquela ferramenta que ele usa ali no olho para sustentar o olho dele. Eu acredito que eles fizeram essa mudança porque é mais fácil, né, para colocar um olho ali que fica ativando por controle remoto para o olho ficar se mexendo. Se fosse igual ao livro, ele não tem aquele suporte, o olho meio que é acoplado ali dentro dele, e aí ele é bem diferente. Pega a capa de Ordem da Fênix e dá para dar uma olhada como era em teoria o Alastor Moody dos livros. A Dolores Umbridge, ela tem algumas leves mudanças. Eu sempre achei que nos filmes ela foi muito bem representada, obviamente, pela atriz. A Dolores Umbridge do filme ela é maravilhosa, só que nos livros eu acho que ela era mais baixinha e tinha mais cara de sapo, porque o livro deixa muito claro que ela tem uma cara de sapo e coitada da atriz fala, nossa, você é igualzinha a personagem, mas eu tenho cara de sapo. Não, calma lá. Uma personagem que é apresentada pra gente em Ordem da Fênix com seus cabelos roxos é a Ninfadora Tonks. A Ninfadora Tonks, ela aparece muito pouco nos filmes comparado aos livros e ela ainda consegue ser diferente. Nos livros a Tonks ela é descrita como um cabelo rosa, pink chiclete, e nós vemos que ela tem cabelos espetados de acordo com a descrição do livro, e aí no filme ela tem os cabelos dela normal e tá meio roxo, mas ela vai mudando, né? Não posso falar que é rosa, roxo, porque ela tá sempre com uma cor diferente. A cor do cabelo da Tonks ela é muito importante no livro, porque a partir do momento que ela se apaixona pelo Remo Lupin e esse amor acaba sendo uma dificuldade para a vida dela, a cor do cabelo dela vai ficando mais fria, ela se sente culpada pela morte de Sirius, e aí ela vai ficando meio depressiva, e isso reflete na cor do cabelo dela. Outro exemplo de aparência aqui, nós temos a Narcisa Malfoy, que no livro é descrita como loira, assim como o resto da sua família, os Malfoy. Sempre eu imaginei os Malfoys loiros, e a gente vê que no filme a Narcisa ela tem uma mecha preta no cabelo. Uma mecha preta até que muito aparente. Por que disso? Porque colocaram a mecha preta na Narcisa Malfoy, porque a Narcisa, gente, é Narcisa Black. Antes de virar Malfoy, ela era irmã da Bellatrix e também da Andrômeda, todo mundo era Black ali, e aí a gente vê que eles colocaram essa mecha preta justamente para criar um laço entre ela e a Bellatrix, de acordo com o pessoal ali da maquiagem e da caracterização.
Eu falei do Lord Voldemort no começo do episódio, da cor do olho, né, vermelho. Nós vemos o personagem de Lord Voldemort, uma das características mais marcantes deles nos livros são os seus olhos vermelhos, sabe, para criar aquele impacto, aquela coisa de medo, e no filme eles são azuis, mas de acordo também com o pessoal da produção, foi justamente para dar uma aparência mais humana ao personagem, se isso é possível. Um personagem que mudou bastante, na minha opinião, é o professor Horácio Slughorn. Ele é apresentado pra gente em Enigma do Príncipe e a gente vê que ele é bem diferente daquele descrito no livro, que é bem baixinho, que é mais gordinho e também tem um bigode clássico, que é descrito tantas vezes pela J.K. Rowling nos livros que parece um leão marinho. Se nós formos ver o Slughorn dos filmes, ele não tem esse bigode clássico do personagem que é descrito tantas e tantas vezes nos livros. O próprio Dumbledore, sabe? Ele que sempre estava com aquelas suas vestes brilhantes. Nós temos ele no primeiro e no segundo filme com as roupas vermelhas, com roupas bonitas, e acho que as roupas do Dumbledore começaram a ficar muito frias a partir do terceiro filme, Prisioneiro de Azkaban, do Cálice, de Ordem da Fênix, só na luta contra o Voldemort que ele tá com uma roupa diferente, mas depois começou a ficar muito do mesmo, sabe? O Dumbledore, ele gosta de usar aquelas coisas chamativas, gente. O Dumbledore gosta de uma veste rosona, de uma veste roxa, de violeta, e não aquela coisa fria que nós vemos a partir do Prisioneiro. Eu falei do elenco adulto do James, os marotos, né, minha gente? O James, o Lupin, o Sirius, o Pedro Pettigrew. Pedro Pettigrew eu achei maravilhoso. O Sirius, talvez um pouco mais jovem, tanto ele como o Lupin, mas como eu gosto muito dos atores que interpretaram os dois, eu não tenho muito o que reclamar, e o James também. Lembrando que ambos eram muito jovens, né? Tinha uma média ali de 31 a 33, 34 anos, quando os filmes eram para acontecer. Na época, que era 93, Azkaban, eles deviam ter uns 33 anos. Mas como eu falei pra vocês, essa coisa de idade, eles priorizam, obviamente, a atuação, né? Eu preferia ter um Gary Oldman interpretando Sirius Black do que ter um ator de 33 anos que não fosse tão bom quanto o Gary. Agora eu tenho certeza absoluta que eu esqueci de alguém que vocês vão comentar aqui embaixo. Nossa, eu não acredito que você não falou desse personagem. Eu com certeza esqueci alguém que provavelmente vocês vão me cobrar. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se eu esqueci alguém, se você concorda ou discorda com a minha lista. Eu vou ficar super feliz de ler o comentário de vocês. Arrebente esse like e se inscreva nesse canal. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas diferenças, com muito conteúdo, com muitas notícias e novidades para vocês. Mal feito e tchau!